A narrativa tem início em uma ilha onde um conjunto de caçadores enfrenta diversas formigas gigantes monstruosas. O líder do grupo se aproxima do pessoal e, enquanto explica que é crucial conter os monstros a qualquer custo, enfatiza que não podem recuar. Rapidamente, o grupo é subjugado pelos insetos crescidos, e o líder começa a perder a consciência, sendo atacado por uma das formigas que devora suas entranhas. A vida do líder começa a desvanecer, mas, nesse momento crítico, um homem surge para salvá-lo de se tornar alimento, utilizando sua incrivelmente poderosa magia de cura. O líder grita enquanto o homem se prepara para ser atacado também, mas é prontamente resgatado. O Salvador chama seu companheiro de equipe para juntar-se ao ataque. Este próximo integrante da equipe revela-se uma fera absoluta, combatendo os monstros. O primeiro grupo percebe surpreso que, o tempo todo, eles eram apenas personagens secundários, pois torna-se evidente que os indivíduos que vieram resgatá-los são caçadores de classe S. Esses caçadores eliminam as formigas vermelhas, mas uma formiga albina ainda maior surge, levando os atacantes a decidirem envolver-se na luta. O líder, enquanto deixa os feridos aos cuidados do curador desses guerreiros poderosos, inicia a batalha. Eles utilizam incríveis técnicas de trabalho em equipe para enfrentar a criatura, arrancando-lhe o rosto. O poderoso guerreiro de classe S, então, utiliza um dos braços da criatura como arma para aniquilar completamente o gigante sem pigmento. No entanto, não há tempo para celebrar, pois um exército albino se aproxima, revelando que a formiga gigante e poderosa era apenas uma dentre muitas. Entretanto, esses caçadores encaram desafios sem temer nada. O mago amplia seu raio de ação, enquanto o bruto entra em um frenesi, causando seus músculos gigantescos a rasgarem suas roupas. A batalha é visível a partir da cidade, onde outro indivíduo, o Sr. Choi, expressa sua alegria por eles terem chegado a tempo. Ele está ocupado, pois a cidade enfrenta um problema grave, iluminando-os com chamas sérias, deixando apenas as incolores. Contudo, não há motivo para preocupação, pois ele conta com sua equipe de exterminadores para enfrentá-los. Descobrimos, então, que há mais de 10 anos, portais que conectam a uma dimensão diferente surgiram de repente no mundo. Diversos monstros emergem desses portais, e apenas pessoas com habilidades especiais despertadas têm a capacidade de combatê-los. Esses indivíduos são chamados de caçadores, classificados com base em seus poderes mágicos, variando de S, o mais alto, até I, o mais baixo. No entanto, o problema enfrentado por esses caçadores é que, uma vez que seus poderes são despertados, suas habilidades não podem mais ser desenvolvidas, não importando o quão intensamente tentem. Passados 3 anos desde o início da infestação de formigas, encontramo-nos em uma cidade onde um grande grupo se prepara para uma missão de ataque. Um indivíduo chamado Kim dá as boas-vindas a outro, os dois aguardam com a esperança de ganhar considerável recompensa se a missão for bem-sucedida. Nosso protagonista, Jin-woo, chega, sendo reconhecido por todos, e trocam cumprimentos. O carneiro chamado Chop não é visto há algum tempo, pois tem passado muito tempo assistindo a vídeos de entretenimento. Curioso sobre por que todos estão cumprimentando Jin-woo, ele questiona se isso significa que Jin-woo é muito forte. Kim explica que, na verdade, Jin-woo é infame pela razão oposta, pois recentemente se juntou ao grupo, mas já ganhou a alcunha de caçador mais fraco de toda a humanidade. Chop considera esse apelido preguiçoso, mas Kim assegura que não é um exagero. Jin-woo até ficou ferido em uma masmorra de classificação e precisou ser hospitalizado, indicando que a missão que estão prestes a realizar não será fácil. Apesar dos esforços dos companheiros para evitar que Jin-woo ouça a conversa, ele ouve tudo e não pode negar nenhuma palavra do que foi dito. Nesse momento, uma garota chamada Jui chega e fica chateada ao ver que Jin-woo se machucou novamente. Ele foi o único ferido durante uma missão de classificação e, mesmo sem ter um curandeiro no grupo, pois presumiam que a missão seria fácil demais para causar ferimentos. Mas Jin-woo já aceitou o fato de que é considerado fraco e se acostumou com isso. No entanto, não há tempo para pena, pois a próxima missão está prestes a começar. Um homem chamado SX se apresenta à equipe e propõe ser o capitão da missão, sendo o caçador mais bem classificado entre eles. Assim, todos expressam sua satisfação por tê-lo como líder, e a missão que ele decidiu inicia. O grupo começa a adentrar o portão, e Kim aconselha Jin-woo a se sentar próximo ao grupo para evitar ferimentos. Ji entra no portão junto com os outros, mas antes de Jin-woo entrar, ele dá uma olhada em sua modesta arma, uma pequena lâmina com poder mágico limitado. Nosso protagonista gastou todo o seu dinheiro em itens inúteis,
e mal obteve renda, então isso é o melhor que ele pode pagar. Determinado a melhorar, Jin-woo entra pelo portão. Em outro lugar, o presidente da Associação de Caçadores acaba de concluir uma reunião com o governo, onde foi informado sobre a necessidade de evitar algo chamado quebra de masmorra. No entanto, as mesmas pessoas exigiram que a associação forneça os bens adquiridos da masmorra, os quais são revendidos para sustentar a vida. Ele não tem objeções quanto à solicitação dos cristais obtidos ao derrotar feras mágicas, conhecidos como joias mágicas, que são vendidos em troca de dinheiro. Observamos que Jin-woo de alguma forma conseguiu obter uma gema mágica, deixando-o animado por finalmente ter alcançado esse feito. Entretanto, ele é rapidamente desafiado por um Goblin implacável, e a lâmina de Jin-woo se quebra em pedaços ao atacar. O Goblin fere nosso protagonista, enquanto Jui fica parada gritando. Felizmente, o grandalhão anterior passa correndo pela garota, resgatando o ferido protagonista. Parks continua em busca da próxima fera, deixando Jui para cuidar de Jin-woo enquanto ele é curado. Jin-woo pode apenas observar enquanto o restante da equipe executa todas as tarefas. Nesse processo, aprendemos que as joias mágicas obtidas de feras mágicas de alto nível podem ser transformadas em armas mais poderosas para derrotar criaturas ainda mais robustas. Os cristais da masmorra também podem servir como armas, mas seus efeitos não se comparam aos das gemas mágicas. O governo tem interesse em utilizar esses itens como uma nova forma de energia, sendo mais segura, eficiente e menos poluente do que outras fontes de energia existentes. A equipe comemora após derrotar o chefe da masmorra, revelando a extrema valiosidade dos caçadores no ambiente da masmorra. Jin-woo, embora seja considerado o mais fraco, sofreu muitos danos durante a batalha, enquanto Jui continua a tratá-lo. Ela se questiona sobre a escolha de Jin-woo em se tornar um caçador, dado que ele está frequentemente se machucando e parece destinado a encontrar seu fim um dia. Jin-woo pede desculpas, mas suas palavras não parecem ter muito significado para Jui, que está genuinamente preocupada com ele. Após a batalha, todos recebem os despojos, mas há poucos monocristais, sugerindo que não renderão muito dinheiro. Jin-woo se questiona se realmente acabou e expressa um leve desapontamento, já que só conseguiu uma pequena joia de classificação e... A dúvida começa a surgir, e ele decide que não é suficiente arriscar sua vida naquele momento. Contudo, a situação muda quando alguns membros da equipe descobrem uma caverna profunda. Eles se perguntam se entraram em uma espécie de masmorra dupla, o que faz sentido após derrotarem o chefe, mas a masmorra não se fecha. Todos ficam animados com a possibilidade de mais desafios e recompensas. No entanto, Sonny explica que, nessas circunstâncias, eles devem relatar suas descobertas à Associação de Caçadores e seguir suas instruções. Alguns membros do grupo reclamam e destacam que isso implicaria em desistir da oportunidade de encontrar objetos valiosos em uma área inexplorada. Eles também argumentam que é apenas uma masmorra, não deveria ser tão perigosa. Kim, então, culpa o capitão ao mencionar que a esposa do homem da tainha está grávida do segundo filho, e eles precisam de mais dinheiro do que o que já encontraram até agora. Sonny expressa preocupação com os perigos desconhecidos da área inexplorada, e decidem votar sobre o que fazer. A votação acaba em empate, sendo Jin-woo o último a votar. Enquanto todos esperam, Jin-woo pondera sobre o quão perigosa a masmorra de classificação e é para ele. No entanto, considerando que seu pai está desaparecido e ele é o único na família capaz de ganhar dinheiro, especialmente para financiar a faculdade de sua irmã, ele vota a favor de retornar à cidade. Um indivíduo é instruído a tocar em um cristal preto, enquanto uma pesquisadora realiza algo em seu pequeno computador e chama a próxima pessoa. Acontece que essas pessoas estão sendo testadas para avaliar sua força e classificação. Este local é também o melhor lugar para recrutar caçadores recém-classificados, e um representante informa ao Sr. Troy que eles conseguiram assinar um caçador de classificação S e 2 caçadores de classificação C para se juntarem a eles. O Sr. Choi recebe a notícia com satisfação e expressa seu desejo de recrutar talentos, independentemente de idade ou sexo. Ele espera atrair todos os melhores caçadores, embora esteja certo de que já possuem um dos mais fortes, alguém chamado Chai. Em outra parte da cidade, alguns ladrões roubam uma bolsa e se preparam para atropelar uma garota que está em seu caminho. No entanto, esta garota, destemida, toma a bolsa dos ladrões sem expressar sequer uma emoção, como se fosse apenas um dia comum. Essa garota é Chai, uma famosa caçadora de classificação S, praticamente uma celebridade que lida com toda a atenção de seus fãs de maneira exagerada.
De volta à masmorra, Sanji explica que o portal se fecha 1 hora após a derrota do chefe, e eles já percorreram a caverna por 40 minutos. Jin-Woo se desculpa com Jui por tê-la forçado a vir devido ao seu voto, mas ela está mais preocupada com o fato de ele não valorizar mais sua própria vida. Ela aponta que, se ele tivesse sido esfaqueado um pouco mais alto, não teria sobrevivido. Além disso, ela mal conseguia curar suas mãos e pés. Jui continua repreendendo-o, e Jin-Woo percebe que só sobreviveu graças ao curandeiro de classificação B, Jui. Ele fica muito arrependido, e ela sugere que ele pode se desculpar tratando-a para uma refeição na próxima vez. Jin-Woo fica chocado com sua ousadia, mas a breve discussão é interrompida quando a equipe encontra a sala do chefe. É incomum encontrar salas com portas imensas como esta, então algo parece fora do comum. Kim recusa-se a voltar de mãos vazias e está decidido a entrar, sendo seguido pelos outros. Na cidade, um grupo de caçadores passa por uma espécie de orientação enquanto assiste a um vídeo de alguém explicando que o portal existe há mais de 10 anos e ainda há muitos mistérios não resolvidos na masmorra. Ser caçador é uma profissão perigosa, mesmo para os mais experientes, e durante uma missão de ataque, é crucial não baixar a guarda e manter a cautela na masmorra. No entanto, vemos que esse grupo aparentemente esqueceu completamente essas palavras, pois estão entrando em uma sala misteriosa, perigosa e completamente inexplorada. Eles agem de maneira casual, como se estivessem em uma espécie de viagem de campo, já que é a primeira vez que veem esse tipo de masmorra. As estátuas na sala parecem ter pelo menos um século de idade, algumas segurando instrumentos musicais estranhos. Jin-Woo observa o grande problema, enquanto Jui fica desconfortável com o silêncio estranho dentro. Todos se perguntam onde está o chefe, e Sonny olha para o que parece ser um círculo mágico no chão. Sua atenção é chamada por uma tabuinha com escrita antiga contendo alguns mandamentos relacionados à adoração de algum tipo de deus. Entretanto, o sol parece mais preocupado com algo diferente. Ela tem certeza de ter visto os olhos da estátua gigante se movendo, fixando-se diretamente neles. Jin-Woo considera que talvez esteja ficando louco, mas todos ficam chocados quando a porta se fecha abruptamente. Uma mulher questiona se estão presos, mas um homem que aparenta ser professor de educação física empurra para o lado, consciente de que houve um erro. Ele repreende o grupo por subestimar a masmorra e tenta se retirar, indicando que não está mais interessado nos tesouros. No entanto, sua metade do corpo é cortada instantaneamente por uma das estátuas, horrorizando a todos. Surge a dúvida se a estátua é o desafio contra o qual deveriam lutar. Jin-Woo, entre eles, fica chocado, especialmente ao perceber que o caçador eliminado em um segundo era classificado como de nível anúncio, superior a um caçador como ele mesmo. Ele compreende que não tem chance contra a estátua, e nada faz sentido, pois deveria ser uma masmorra de classificação baixa. Enquanto o pânico se instala, Jin-Woo chega a uma conclusão aterrorizante. Se uma estátua conseguiu se mover, pode ser verdade para as outras. Ele procura a estátua gigante e fica atônito quando ela o encara de volta. Uma reflexão sobre a história de Jin-Woo revela que ele passou por inúmeras vidas e mortes. Em sua primeira missão, foi separado da equipe e atacado. Em outra ocasião, e foi hospitalizado por semanas após ser ferido por uma fera mágica de classificação e, mesmo as masmorras classificadas como as mais baixas representam uma situação de vida ou morte para Jin-Woo. Ao contrário de outros caçadores que geralmente adquirem joias para, em seguida, investir o dinheiro obtido na compra de armas mais poderosas, Jin-Woo enfrenta uma realidade diferente. Ele não possui mais do que uma pequena faca barata e, quando ferido em um confronto, é forçado a lutar com as mãos nuas. Suas roupas desgastadas e cheias de buracos são motivo constante de zombarias por parte dos outros caçadores. Jin-Woo realiza trabalhos perigosos que mal proporcionam ganhos, e sua única maneira de sobreviver é encontrar oportunidades e brechas, fazendo isso de maneira meticulosa ao observar tudo ao seu redor. No presente, Jin-Woo percebe instantaneamente o perigo representado pela estátua gigante, mas seu aviso aos outros não é rápido o suficiente. A estátua libera um feixe poderoso de seus olhos, causando destruição massiva. A equipe fica horrorizada, incapaz de acreditar no que está acontecendo. Jui treme de medo, enquanto se questiona como as coisas chegaram a esse ponto. Agora, eles se encontram presos, sem saída, e ele fica chocado ao perceber que a morte é iminente. Parte 2. Permanecendo imóveis como estátuas, eles certamente atacarão novamente caso movam Ji.
Ji está temeroso demais para se mover, enquanto Sonny desobedece suas próprias ordens para elogiar Jin-woo pelo bom trabalho. Se não tivessem percebido o que estava acontecendo, todos teriam perdido a vida. Sonny demonstra uma firmeza impressionante, ao passo que Jin-woo fica chocado ao notar que agora ele está com um braço a menos. Jin-woo precisa conter o sangramento para ele, uma vez que o curador Ji se encontra em posição fetal, incapaz de lidar com a pressão. Embora seja uma curandeira habilidosa, sua covardia a limita a participar apenas de ataques fáceis. Shi, que participou de muitos ataques de classificação B, sugere que a estátua pode ser de classificação S, conforme indicado pelo tablet que menciona louvores a Deus e possíveis consequências. Jin-woo conclui que o Deus mencionado deve ser a estátua, conectando-a aos eventos ocorridos há 10 anos, quando gates surgiram mundialmente, desencadeando fenômenos sobrenaturais. Os Hunters, dotados de poderes especiais, surgiram para derrotar os monstros nas dungeons. O poder de um caçador, uma vez ativado, permanece inalterado. Na escola de Jin-woo, sua irmã revela a uma garota que seu irmão é um caçador, causando incredulidade pela ideia de Jin-woo ferir constantemente a garota. Ela comenta que seria uma caçadora melhor na masmorra do que ele. Enquanto Sonny busca elaborar um plano para escapar, um indivíduo impaciente acaba de assinar um contrato para se juntar a uma renomada guilda. Então, ele não pode arriscar perder a vida ali. Este indivíduo está confiante em sua incrível velocidade para escapar desta situação. Sua habilidade de corrida é notável, mas a estátua o desintegra completamente, deixando apenas seus pés para trás. Isso enfatiza claramente que a estátua poderia eliminá-los instantaneamente se desejasse, e isso seria facilmente alcançável. Isso levanta a questão: por que a estátua não age diretamente? Jin-woo percebe que isso pode estar relacionado ao primeiro mandamento, que é reverenciar Deus. Jin-woo se levanta com uma ideia enquanto sua determinação reflete em seu rosto. Sonny está preocupado, mas surpreso ao perceber que Jin-woo não desistiu. Sobrevivendo à provação, Jin-woo encara a estátua nos olhos, evitando um ataque no último momento. Ele descobre algo e instrui todos a curvarem a cabeça. Jin-woo interpreta isso como reverenciar Deus e, desde que mantenham a cabeça baixa, a estátua não atacará. No entanto, todos estão perplexos, temendo que simplesmente se curvar não seja suficiente. A tensão aumenta quando a estátua assume uma expressão assustadora e desafia as expectativas ao não atacar. Todos seguem o exemplo, mas Jin-woo suspeita que há algo mais. Então, surpreendentemente, a estátua se levanta e direciona sua atenção para Jin-woo, agora considerado o líder da equipe. Aguardando que eles ajam, há um tipo de plano. Infelizmente, Jin-woo não o conhece. No entanto, ele está certo de que não podem violar os mandamentos estabelecidos pela tabuinha. O segundo mandamento é louvar a Deus. Um homem corajoso de cabelos compridos toma a frente para tentar algo, começando a orar para a entidade. Inicialmente, todos pensam que está funcionando, já que o monstro parece desacelerar. No entanto, Jin-woo percebe que as palavras do homem não se aplicam a esse Deus, e a estátua pisa instantaneamente nele, desencadeando o caos absoluto. No meio do tumulto, uma garota secundária é esmagada, e todos decidem se dispersar. Parks, preocupado em deixar sua família sem pai, faz uma escolha infeliz ao permanecer parado, sendo cortado por outra estátua. Enquanto Jin-woo foge com Ji-hye, ele tenta desesperadamente entender o significado por trás de louvar a Deus, pois esse monstro é praticamente o diabo. No entanto, ele não consegue pensar em nada para elogiar. O que ele sabe é que não pode deixar Ji sozinho enquanto todos ao redor perdem a vida. Jin-woo procura freneticamente por pistas, examinando tudo o que as estátuas estão segurando. Ele tem uma ideia e instrui todos a irem até as estátuas que seguram instrumentos. Fica claro que essas estátuas não atacam, e em vez disso, tocam seus instrumentos. O local onde Jin-woo chega não desempenha o papel de música. Então, torna-se evidente que a abordagem não funciona com duas pessoas. Após Jin-woo deixar Ji, a estátua começa a tocar música. Jin-woo corre para encontrar sua própria estátua, mas quase é esmagado por uma estátua gigante. Um grito alerta que Jin-woo pousou na frente da estátua errada, que bate seu escudo em cima dele, fazendo Ji gritar. Jin-woo ainda está vivo, mas em péssimas condições.
Ele está determinado a não desistir, porém o gigante se prepara para encerrar sua vida de uma vez por todas. Jinu se recusa a sucumbir quando o gigante se prepara para atacar, mas outra estátua começa a cantar, indicando que Jinu chegou à estátua certa a tempo. Ele percebe que isso é o que significa louvar a Deus, e a estátua gigante se retrai. Jin diz a Ji que está bem, mas ela fica chocada ao ver que seu pé foi atingido. Ele tenta assegurar que ficará bem, mas ela se recusa a ouvir, determinada a curá-lo. No entanto, seu corpo começa a falhar, surpreendendo a todos com a terrível condição. O raid chega ao fim, e um homem relata a Sonny que perder o braço foi um karma por liderá-los por esse caminho. Enquanto alguns acham isso demasiado severo, Sonny assume total responsabilidade. Jin-Woo demonstra ser mais inteligente do que as pessoas pensam, pois compreende que não há tempo para brigas, já que ainda resta um mandamento. O gigante ergue um altar no centro da sala, e Jin-Woo reconhece os altares de Legends, onde são usados para oferecer tesouros e sacrifícios aos deuses. O terceiro mandamento é provar a fé em Deus, e Kim sugere que o sacrifício deve ser de uma vida. Ele não consegue pensar em um candidato melhor do que o líder deles, considerando que todos testemunharam a morte de suas equipes. Sonny decide ir para o altar. No entanto, Jinu destaca que não é exclusivamente sua culpa, pois todos votaram para ir até lá. A tensão aumenta quando aproxima do altar e pergunta a Jin-Woo se há mais alguma coisa a ser feita. Jin-Woo, não apenas o mais inteligente do grupo, mas também o mais corajoso, solicita a ajuda dos outros para chegar ao altar e examiná-lo. Ele não antecipa nada de ruim acontecendo, então eles o conduzem até lá, onde descobrem que mais chamas surgem. Shi continua pressionando Jin-Woo em busca de respostas, mas ele ainda não concebeu nada. Sonny explica que o portal ficará aberto por uma semana, permitindo que as estátuas possivelmente se movam novamente antes de qualquer resgate chegar. Jin-Woo lembra que leva 7 dias para que um portal se abra completamente, denominado como a quebra da masmorra. Nesse momento, as criaturas são capazes de atravessar para o outro lado. O objetivo principal dos ataques é derrotar o chefe da masmorra e fechar o portal antes que esse tempo se esgote. Isso significa que se não conseguirem derrotar o chefe agora, o gigante aterrorizante poderá entrar em seu mundo. De volta ao mundo deles, Dina visita a mãe de Jinu e conversa com ela, mas a mãe está em condições precárias na masmorra. Jinu comunica aos membros do grupo, que hesitam diante do altar, que eles precisam acender uma chama para cada pessoa. Ao acender as chamas, mais aparecem e a porta se abre. No entanto, surge o medo de que seja uma armadilha, especialmente quando outra estátua começa a se mover em direção a eles. O pânico se instala, mas Jinu mantém a calma ao analisar a situação de maneira brilhante, instruindo todos a manterem os olhos abertos, pois as estátuas não se moverão se estiverem sendo observadas. Todos seguem as ordens de Jinu, e surpreendentemente funciona. Todos se esforçam para manter os olhos nas aterrorizantes estátuas. Contudo, uma mulher sucumbe ao medo e tenta fugir. Assim que ela atravessa o círculo, sua chama se apaga, embora consiga escapar pela porta. Sonny não compreende totalmente o que aconteceu com a porta, que parece ter se fechado um pouco, mas a mulher parece entender. Sonny acreditava que era necessário permanecer no círculo, e busca respostas de Jin-Woo. Jin-Woo também está perplexo, mas ao analisar as chamas, percebe que as azuis estão diminuindo ao longo do tempo, as laranjas se apagam quando alguém escapa e a primeira ordem era reverter. A segunda era elogiar, e a terceira era provar a fé. Jinu suspeita que a porta seja uma armadilha, causando perigo e medo, e agora oferecendo uma falsa sensação de esperança. Ele questiona se estão sendo testados em sua fé neste Deus. Jin-Woo cai no chão enquanto outro indivíduo decide fazer uma corrida, e a mesma coisa acontece, sua chama se apaga. A porta se fecha ligeiramente, e parece que Kim conseguiu escapar. No entanto, ele pondera sobre a ideia de partir, mas Jinu adverte a todos para não se moverem. Ele destaca que, se alguém sair, não terão olhos suficientes para manter as estátuas sob controle. Jinu lembra a todos que, enquanto mantiverem os olhos nas estátuas e permanecerem imóveis, estarão seguros. Jin-Woo exibe suas habilidades dedutivas ao perceber que as chamas azuis funcionam como um cronômetro e, quando se apagam, eles terão a oportunidade de partir. Kim destaca que há também a possibilidade de ficarem presos quando o tempo se esgotar.
Ele admite que não esperava que Jin-woo, considerado o membro mais fraco, se saísse tão bem. Ki reconhece que a única razão pela qual ainda estão vivos é graças a Jin-woo. No entanto, ele tem uma família esperando por ele e não deseja arriscar a própria vida. Kim pede desculpas e sai pela porta, sem olhos suficientes para vigiar as estátuas. As estátuas começam a se mover novamente. Apesar disso, Jin-woo recusa-se a perder a vida ali e lembra a si mesmo que já superou situações difíceis antes. A situação parece piorar, e San-Shi surpreendentemente aconselha Jin-woo e Ji a irem embora. Ele prevê que a porta permanecerá aberta enquanto pelo menos uma pessoa permanecer junto ao altar. Insiste que eles devem ser os que partem, e Shi pede a Ji que cuide de Jin-woo. Suas pernas fraquejam, e as coisas para Ji não poderiam piorar. San-Shi percebe que Ji deve ter se esforçado demais durante a cura. A situação de Jin-woo mudou drasticamente, então Ji-nu instrui-os a deixá-lo para trás. Ji precisa de alguém para carregá-la para fora, e Sony é o único com 2 pernas funcionando. Ji argumenta que deveria ser ela ser deixada para trás, mas Jin lembra que prometeu levá-la para um almoço. Ele dá a ela sua joia para comprar uma refeição e promete trazer a mudança quando sair da masmorra. Jui reluta em deixá-lo para trás, mas Long pede desculpas, apaga as luzes e deixa Ji-nu para trás para levar Ji a um lugar seguro. Jin-woo, resignado, consola-se sabendo que será o único a enfrentar a morte. Seu único arrependimento é não ter obtido um seguro de vida melhor. Ele agarra uma espada, determinado a pelo menos levar uma das estátuas consigo, instruindo-os a trazê-lo até elas. As estátuas começam a atacá-lo ferozmente, e Ji-nu é arremessado de um lado para o outro enquanto luta para sobreviver. Reflete sobre como sempre foi o mais fraco, ridicularizado repetidamente, mas sempre tentou ao máximo. As estátuas são impiedosas, cortando um de seus braços, e Ji-nu grita de agonia. Furioso, lamenta que tudo tenha que terminar assim, apesar de seus esforços para ser mais forte. As estátuas continuam a infligir dor e a espancá-lo impiedosamente. Jin-woo continua a ponderar sobre como, mesmo não alcançando a força desejada, dedicou-se completamente para chegar até ali. As emoções fervem em Ji-nu, instigando-o a gritar de raiva mais uma vez, mas ele não consegue nem isso enquanto uma lâmina se crava em seu peito. Ji-nu está à beira da morte, dominado pela raiva, ao relembrar das primeiras pessoas que fugiram do altar, alegando que não aguentavam mais. No entanto, Ji-nu aponta que todos compartilhavam esse sentimento, e o que faziam era justificar seu próprio egoísmo. Ele questiona a suposta gratidão superficial que essas pessoas afirmavam sentir, notando que, ironicamente, são as mais egoístas que se beneficiam mais da raiva. Ao refletir sobre sua própria família e o desejo de voltar para casa vivo, Ji-nu grita de dor enquanto as estátuas o atormentam ainda mais. Surge a dúvida se é realmente positivo ser o único destinado à morte, e Jin-woo, com seu corpo esfacelado no altar, se pergunta como pôde pensar dessa forma, autodenominando-se um hipócrita. Jin-woo tenta respirar, ponderando sobre seu desejo de não morrer no iminente ataque final. Enquanto a situação se desenrola sobre ele, Ji-nu anseia por mais uma chance antes que a última chama azul se apague. No entanto, uma notificação misteriosa surge, revelando a conclusão de uma missão secreta chamada Coragem da Semana. As qualificações para ser jogador foram adquiridas, e ele é solicitado a aceitar. A notificação alerta que o coração do jogador parará por uma fração de segundo se não for aceita, e o botão dizendo sim está à espera. Parte 3. Seu braço, ao recordar o momento em que foi desmembrado, revela que ainda possui a perna. Não há indícios de ferimento no peito, onde foi apunhalado. Surgem dúvidas se tudo não passou de um sonho. Nesse instante, um indivíduo chamado Vo aparece e se identifica como o gerente da equipe de vigilância da Associação de Caçadores. O homem de cabelos roxos espetados é chamado Kong, porém, a razão de estarem ali não é explicada de imediato. Eles revelam que Ji-nu ficou inconsciente por 3 dias consecutivos. Ji e Sony também estão vivos, mas Sony perdeu um braço, levantando a possibilidade dele se aposentar como caçador. Ji está passando por um processo de cuidado devido ao trauma, e sua continuação como caçador é incerta. Apenas 6 pessoas sobreviveram à masmorra dupla descoberta naquele dia. Embora o trabalho de um caçador seja inerentemente perigoso, raramente se testemunha uma tragédia tão intensa quanto a ocorrida. Quando outra guilda chega ao local, alertada pelos sobreviventes, encontram apenas Jin-woo.
Não há vestígios do templo ou das estátuas mencionadas pelos sobreviventes. A situação seria incrivelmente inacreditável se não fossem os relatos coincidentes dos sobreviventes. Não há suspeitas sobre os sobreviventes, e Vo apresenta uma teoria. Ele vira para Jin-Woo e pergunta se houve um segundo despertar. Vo explica que o poder de um caçador é determinado no momento do despertar e permanece constante a partir desse ponto. No entanto, há ocasiões extremamente raras em que um caçador passa por um segundo despertar, permitindo que ele ultrapasse seus limites anteriores, alcançando até mesmo o rank S. Jin-Woo fica entusiasmado ao ouvir isso, e Mu revela que trouxe um manômetro para testar o poder de Jin-Woo. Eles ponderam sobre a possibilidade de encontrar uma fera mágica de nível instantâneo, conforme descrito pelos sobreviventes. A ausência de vestígios de monstros sugere a presença de um caçador forte no local. Vo conclui que a explicação mais viável é que Jin-Woo passou por um segundo despertar. Ansioso para ouvir os resultados do teste de Mona, Jin-Woo fica desapontado ao saber que cometeu um erro e obteve uma pontuação de apenas 10. Mesmo os caçadores de classificação I geralmente conseguem pelo menos 70. Essa pontuação essencialmente o coloca no nível de um civil. Infelizmente, a masmorra desapareceu e não pode ser explorada novamente, mantendo o mistério sobre como Jin-Woo conseguiu sobreviver. Desapontado com a situação, Jin-Woo se pergunta por que os outros não agiram e questionaram sobre a coisa flutuando no ar. Ele se questiona se é o único capaz de vê-la e percebe que é um painel de toque. Lembrando-se da mensagem sobre se tornar um jogador, sua reflexão é interrompida por sua irmã, que estava genuinamente preocupada com ele. Ele se desculpa e pergunta se ela consegue ver o painel, mas ela não consegue. Então, Jin-Woo pergunta se ela sabe como normalmente se abrem mensagens em jogos. Gina acha que ele enlouqueceu, mas Jin-Woo a lembra de que ela costumava jogar o tempo todo. Ela responde de forma óbvia, indicando que ele só precisa verificar sua caixa de entrada. Uma notificação revela que Jin-Woo recebeu uma missão diária de treinamento de força. Após a saída de Gina, ele explora vários desses painéis, que revelam que o sistema foi projetado para auxiliar o desenvolvimento do jogador. O não cumprimento do sistema pode resultar em penalidades, e as recompensas também foram entregues, embora Jin-Woo não compreenda completamente seu significado. Ele confirma sua missão diária, que inclui objetivos como flexões, agachamentos e corrida, mas percebe que não conseguir completar a missão resultará em penalidades. Jin-Woo começa a achar a situação uma piada, especialmente estando no hospital e sem energia para qualquer atividade física. Woo relata ao presidente que Jin-Woo não demonstrou ter passado por um segundo despertar, deixando muitas perguntas sem resposta. O incidente será marcado como um caso especial e avaliado em outro lugar. O Sr. Choi informa a Shai que ela participará do AAB Rank Raid como instrutora. Esse raid servirá como teste e treinamento prático para novos recrutas, e ele acredita que ela é a instrutora ideal. Shai tem dúvidas sobre sua capacidade de ensinar, mas o Sr. Troy a encoraja a lutar como sempre, pois todos aprenderão com o exemplo dela. Ele destaca que a Guilda dos Caçadores é uma das 5 maiores guildas do país. O dilema reside no fato de que, internacionalmente, eles não se destacam muito. Os caçadores não têm a capacidade de elevar suas classificações individualmente, mas existe a possibilidade de aprimorar sua habilidade de combate coletivo enquanto os observadores aguardam ansiosamente pela presença dos caçadores no hospital. Jin-Woo está em um sono profundo quando o relógio atinge a meia-noite. Uma notificação surge, revelando que ele não concluiu sua missão, e, de repente, o chão começa a tremer. Jin-Woo se vê surpreendentemente em um deserto, horrorizado ao deparar-se com um monstro lagarta gigante. Outra notificação indica que ele recebeu uma missão de penalidade, com o objetivo de sobreviver por 4 horas no hospital. Algumas enfermeiras percebem sua ausência, pois Jin não está em lugar algum. Ele está em alguma outra dimensão, correndo para salvar sua vida, enquanto as lagartas gigantes se aproximam. Para complicar ainda mais, ele tem apenas 2 horas para retornar ao hospital. As enfermeiras continuam a procurá-lo enquanto Jin-Woo está correndo contra o tempo. A lagarta está prestes a alcançá-lo, mas, no último momento, o tempo se esgota e Jin-Woo se encontra de volta ao hospital. A notificação revela que ele concluiu com sucesso a missão de penalidade, mas Jin-Woo, exausto, vomita e desmaia. Ele recebe outra recompensa, mas acaba inconsciente em algum momento posterior. Quando Jin-Woo conta à sua irmã que está se recuperando bem e talvez possa voltar para casa em breve, ele se veste com seu melhor agasalho e parte para outro local.
Ji recebe um convite para participar de um ataque quando um portal aparece, mas, com outras guildas não disponíveis, Ji reluta em aceitar o convite. Ji recebe notícias reconfortantes ao saber que Jimu saiu do coma. Nervosa, ela decide visitá-lo, mas algumas enfermeiras comentam que ele está correndo novamente, como tem feito todos os dias desde que acordou. Enquanto Jimu contempla que se passaram 4 dias desde que recuperou a consciência, ele reflete sobre algumas descobertas. Primeiramente, ele percebe que não está alucinando com pop-ups do Windows ao concluir suas missões diárias. Ao completar a missão, Jimu recebe 3 tipos de recompensas. A primeira é a recuperação total, que ele utiliza para se livrar da exaustão antes de sua próxima corrida. Os pontos de habilidade são a segunda recompensa, e ele os distribui para aumentar sua força, percebendo uma diferença notável em sua capacidade física. Além disso, ele desenvolve habilidade em lidar com telas de inventário. Jin-woo reflete sobre a estranheza de sua vida, comparando-a a um jogo. Ele não percebeu enquanto interagia com suas telas, mas todos ao seu redor estavam observando. A última recompensa diária da missão é uma caixa de saque aleatória, e o item aleatório de hoje é uma chave misteriosa. Até então, ele só havia obtido coisas inúteis como canetas e bandagens, tornando essa chave uma grande surpresa. Uma notificação revela que a chave é para se teletransportar para uma masmorra instantânea, fornecendo uma localização. Apesar de não entender completamente o que é uma instância de masmorra, Jin-woo assume que é um evento para ajudá-lo a se fortalecer neste novo mundo. As aberturas de portões são comuns, e há relatórios sobre os portões recentemente abertos. Jin-woo decide visitar sua mãe e lembra-se do momento em que a encontrou inconsciente. Descobre-se que ela tem uma doença interna do sono, conhecida como descanso final. Essa condição surgiu com o aparecimento dos portões, e há teorias de que ela é causada pela exposição contínua à mana. A medicina moderna só pode oferecer suporte vital às pessoas afetadas. Jin-woo se esforçou para economizar dinheiro e, eventualmente, se qualificou como caçador. Ele compartilhou com Ji a notícia de que em breve poderia custear o tratamento de sua mãe. No entanto, ela estava preocupada com o quão perigoso seria ser um caçador. Jin-woo assegurou de que tudo ficaria bem daqui para frente, pedindo-lhe para confiar nele. No entanto, logo ficou evidente que Ji-nu era ineficaz em combate, o que o impedia de receber qualquer parte das recompensas. As circunstâncias mudaram agora. Enquanto Ji-nu se empenha em treinar seu corpo, focando sua habilidade em fortalecer-se, ele demonstra progresso ao desafiar uma maçã. Determinado a se tornar mais forte, ele se dirige para o local indicado pela notificação da chave. Jin-woo está preparado com tudo o que precisa e decide que simplesmente fugirá se a situação se tornar perigosa, como ocorreu durante um ataque anterior. Ao puxar sua chave, um buraco de fechadura surge do nada. Ji-nu usa a chave para desbloqueá-lo, e um misterioso portal aparece. Após passar por ele, uma notificação revela que ele entrou na masmorra da instância, com a saída selada atrás dele. No entanto, as pessoas comuns nem percebem a alteração. Torna-se claro que ele está em uma dimensão separada, e as masmorras não são do tipo convencional. Ele presume que se assemelham mais a um portão vermelho, embora não saiba muito sobre eles, pois nunca esteve em um. Ji-nu percebe que não poderá simplesmente fugir conforme planejou, e outra notificação revela que a única maneira de sair da masmorra é derrotando o chefe ou usando uma pedra de teletransporte. Jin-woo reflete sobre como antes mal conseguia derrotar uma besta de classe, mas agora se encontra desafiado a limpar toda uma masmorra sozinho. Ele se questiona se realmente é capaz disso, mas conclui que não tem escolha. À medida que avança, Ji-nu rapidamente perde a confiança, especialmente quando alguns goblins surgem à sua frente. Ele tem um flashback do momento em que foi esfaqueado, e esses goblins o atacam implacavelmente. Essas criaturas monstruosas são incansáveis e atacam de maneira descontrolada, mas Ji-nu se esforça para evitá-las e bloqueá-las. Jin-woo acaba sendo superado, porém, enfurecido, ele perfura um dos goblins. Sentindo-se mais confiante após derrotar um deles, Jin-woo rapidamente aniquila os 2 restantes. Ele percebe claramente que ficou mais forte. No entanto, outra besta surge, surpreendentemente quebrando instantaneamente sua adaga. Jin-woo sente que esse monstro é muito mais poderoso do que os goblins anteriores. Enquanto a criatura encara Jin-woo, ele nota que suas pernas estão paralisadas. Ele se questiona se está com medo, confuso, pois não acreditava que estava traumatizado pelo ataque anterior. As pernas de Jin-woo continuam a tremer, e o monstro inicia seu ataque.
Jin-Woo consegue se esquivar no último segundo, mas a criatura consegue arranhá-lo. Sem um curandeiro ao seu lado, ele reconhece que qualquer ferimento será devastador, especialmente quando a besta uiva ao sentir o cheiro de sangue e avança diretamente em direção a Jin-Woo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade no canal, não perca mais tempo. Inscreva-se agora mesmo para aproveitar conteúdos incríveis. Não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Vamos continuar essa jornada. Parte 4. Ela investe contra Jin-Woo, que habilmente se esquiva, surpreendendo-se com a leveza de seu próprio corpo ao fazê-lo. O monstro tenta um novo ataque, mas Jin-Woo não se deixa intimidar, recusando-se a aceitar a derrota iminente. Desferindo um soco poderoso, Jin-Woo fica surpreso ao notar o impacto positivo em sua força. Apesar da diferença óbvia de poder, Jin-Woo persiste na luta pela sua vida. Seus ataques mostram-se ineficazes, levando-o a perceber a necessidade de evitar os golpes do monstro. Diante da incerteza, Jin-Woo conclui que não pode enfrentar a ameaça sozinho e decide fugir, lamentando a ausência de um grupo ou de uma bolsa de curandeiro. Possuindo apenas água e comida, ele anseia por uma arma com poder mágico. Num insight brilhante, Jin-Woo abre seu inventário e extrai uma espada no momento crucial. Utilizando-a, Jin-Woo consegue dividir o monstro ao meio, embora não compreenda como a espada apareceu ali. Lembra-se de Kim mencionando ter pago 3 milhões por ela, uma arma que normalmente estaria fora de seu alcance financeiro, mas que se revela vital em situações de emergência. Apesar de a luta começar a diminuir, surgem mais 2 desses monstros. Agora armado, Jin-Woo enfrenta-os sem medo, mas percebe que sua espada está presa. Em um frenesi, tenta libertá-la enquanto os monstros se aproximam, conseguindo fazê-lo no último segundo. Embora consiga derrotar um deles, o outro demonstra por que são chamados de lobos com presas de aço. Jin-Woo desfere um chute na criatura, comentando que acabou de adquirir sua espada e que ela precisa encontrar algo mais adequado para mastigar. Destruir o monstro atual só traria outro em seu lugar, mas Jin-Woo aponta que essas criaturas não são tão ameaçadoras em comparação com a estátua gigante. Ele aconselha Jin-Woo a adotar uma postura defensiva, fazendo com que o outro lobo fuja assustado. Em uma pausa momentânea, Jin-Woo percebe que alcançou o nível 2, uma mudança que nunca ocorreu durante suas simples missões diárias. Ele conclui que isso se deve ao combate real e observa que todas as suas estatísticas aumentam em um ponto ao subir de nível. Isso significa que, em combates reais, ele ganha 5 pontos em total, ao contrário das 3 nas missões diárias. Embora ainda não esteja certo sobre a diferença que um ponto faz, Jin-Woo está convencido de que a força é a estatística mais crucial, sentindo seu corpo mais leve aos 32. Jin-Woo especula que quanto mais suas habilidades básicas crescerem, mais pontos ele ganhará. Motivado, ele verifica o bicho, surpreendendo-se ao descobrir que pode adquirir itens seguindo a lógica dos jogos. Jin-Woo assume que esta masmorra e as feras mágicas dentro são diferentes das encontradas nos portões. Ele fica chocado ao descobrir que seu sistema possui uma loja, mas seu nível é muito baixo para comprar algo. No entanto, ele pode vender itens, obtendo 20 de ouro por um dente. Sem saber exatamente o valor do ouro, ele lembra que está em uma masmorra de nível e, então não deve ser muito. Jin-Woo pondera sobre seus próximos passos, pois não pode sair sem derrotar o chefe e não sabe onde encontrar uma pedra de teletransporte. Além disso, há preocupação com a comida, e ele tem certeza de que não pode derrotar um chefe no momento, mesmo que seja de nível e... Ele se questiona se deveria tentar subir de nível primeiro, mas é surpreendido quando uma matilha inteira de lobos aparece. Jin-Woo recorda a si mesmo para não sentir medo, pois já experimentou a morte anteriormente. Ele decide atacar os lobos desta vez, cortando-os em pedaços. Jin-Woo, por sua vez, promete não cair facilmente, reconhecendo que os lobos também não serão derrotados tão facilmente. Ele se sente um pouco perturbado, preferindo que a luta não termine rápido. Em vez disso, deseja um combate desafiador. Jin-Woo está determinado a ficar mais forte e está disposto a seguir todas as regras ridículas do sistema, se necessário. Ao eliminar todos os monstros, notificações surgem por toda parte, revelando que Jin adquiriu o título de Lobo Assassino. Alguns cidadãos, ao atravessarem um portal, testemunharam suas ações e agora pedem à cidade que tome providências. Dentro da masmorra, Jin-Woo está exausto e percebe que sua espada não durará muito mais tempo. Uma notificação explica os benefícios de ser um lobo assassino, concedendo a Jin-Woo um aumento de 40% em todos os atributos ao lutar contra monstros do tipo animal.
Ao verificar seu inventário, ele descobre presas, uma capa e, surpreendentemente, uma pedra de teletransporte. Jin-Woo considera usar a pedra para sair, mas hesita, temendo perder a oportunidade de ficar mais forte facilmente. Ele pondera sobre o destino incerto da masmorra, que pode desaparecer como um evento temporário em um jogo. Diante dessa difícil decisão, Jin-Woo decide seguir em frente. Fora da masmorra, recebe uma chamada da Associação de Caçadores, informando sobre uma quebra de masmorra em um portão próximo. Diante da escassez de curandeiros, decidem pedir sua ajuda. Enquanto Jin-Woo continua sua luta na masmorra, percebe que quanto mais alto seu nível, mais fácil se torna derrotar os monstros. Ele observa a mudança nas cores do texto que descreve os monstros. Branco indica fraqueza relativa, laranja igual força, e vermelho significa força superior. Os lobos, que inicialmente eram vermelhos, agora são brancos, indicando o aumento de força de Jin-Woo. Contudo, ele tem a certeza de que há um monstro descendo uma escada contra o qual não pode lutar em seu nível atual. A percepção aprimorada de Jin-Woo revela a presença de algo aterrorizante lá embaixo, deixando-o arrepiado. Além disso, a espada de Jin-Woo está prestes a se desgastar. No entanto, ele não acredita que pode avançar mais de nível nesta região. Seu único objetivo é aumentar sua força, então Jin-Woo decide simplesmente descer a escada. Quando chega ao fundo, algo ataca com tanta velocidade que mal tem tempo de reagir. A espada de Jin-Woo se parte ao meio, revelando uma serpente gigante diante dele. Jin-Woo fica chocado, pois mesmo após todo o seu progresso de nível, o nome desse monstro ainda é laranja, indicando claramente que esta cobra é o chefe. É evidente que a espada de Jin-Woo não poderia penetrar as escamas blindadas da cobra. Ele reconhece que lutar sem uma arma seria uma sentença de morte. Jin-Woo decide usar sua espada quando a cobra ataca, mas percebe que ela é habilidosa em lançar seu peso nos ataques. Ele precisa encontrar uma maneira de contornar suas defesas, mas a armadura da cobra é muito espessa. No entanto, tudo o que Jin-Woo pode fazer é correr, pois a cobra utiliza sua cauda como um chicote. Ele sabe que está perdido se receber um golpe direto. Jin-Woo faz o possível para bloquear, sofrendo sérios danos. A criatura é implacável, jogando Jin-Woo de um lado para o outro como uma boneca de pano. Até um trem inteiro é lançado contra ele. Jin-Woo pensava que havia se fortalecido um pouco, mas claramente não é o suficiente. O trem quase o esmaga, levando-o a questionar o quão mais forte ele precisa ficar antes de se recuperar. Recordações surgem de uma vida passada em que Jin-Woo foi informado sobre ser chamado de o caçador mais fraco de toda a humanidade. Sanshi foi quem contou a ele e o encorajou a provar que estavam errados. Enquanto a cobra o domina com seu poder avassalador, lançando-o para uma área totalmente diferente, Jin-Woo percebe que o apelido foi dado a ele por ser fraco, o que também justifica o motivo de ter sido ridicularizado. Jin-Woo volta seu olhar para trás, refletindo sobre como aqueles dotados de uma força avassaladora têm uma vantagem em todas as situações em comparação aos impotentes. Diante dos poderosos, os fracos sentem-se impotentes, tremendo de medo e desespero. Mesmo que uma pessoa seja informada, criativa e atenciosa, nada disso a salvará quando confrontada com a força avassaladora. Jin-Woo chega à conclusão de que a bondade não o salvará e decide que precisa se tornar forte com base nessa nova determinação. Saltando na direção da cobra, o monstro feroz o arremessa para longe, mas Jin-Woo renova sua promessa de se tornar mais forte, e seu corpo começa a emitir um brilho. Esquivando-se da cobra mais uma vez, Jin-Woo ataca-a com sua espada, demonstrando mais determinação do que antes. Jin-Woo compara seu estado atual com o terror que sentiu durante a invasão, afirmando que desta vez será mais fácil do que naquele dia. Mesmo quando a cobra o joga para o lado, ele se mantém firme, agarrando-se a ela após usar a espada para montar novamente. Jin-Woo agarra a cobra com as próprias mãos, reconhecendo que focou intensamente em aumentar sua força desde que obteve este sistema de nivelamento. Agora, decide confiar nisso e começa a esmagar as escamas blindadas da cobra. Apesar dos esforços da criatura para se livrar, é tarde demais, pois Jin-Woo está convencido de sua capacidade de derrotá-la. Ele exige a morte da cobra e utiliza sua imensa força física para vencê-la. Uma notificação informa que Jin-Woo subiu de nível várias vezes, e ele ri ao perceber que realmente se tornou mais forte. O resultado da grande batalha é revelado, e outra notificação explica que ele derrotou o Rei do Pântano, recebendo uma adaga feita das presas da serpente. Esta adaga possui o dobro do poder de ataque da espada Qin, além de efeitos de paralisia e drenagem.
Jin-woo também recebe uma poção venenosa que endurece sua pele, mas causa danos permanentes aos músculos. A masmorra retorna à sua forma de estação de trem, e Jin-woo percebe que venceu a masmorra. Ele sai com sua espada quebrada, notando a ausência de qualquer pessoa por perto. Um soldado o aconselha a encontrar abrigo, mas logo percebe que Jin-woo é um caçador. Pedindo desculpas, o soldado decide levar Jin-woo para a batalha, já que monstros estão espalhados por toda parte. Jin-woo conclui que ocorreu uma quebra da masmorra, permitindo que uma fera mágica escapasse de um portão. O soldado revela que a maioria dos problemas foi resolvida, mas um monstro gigante e poderoso permanece. A capacidade de percepção de Jin-woo melhorou drasticamente, e ele identifica o chefe, um gigantesco golem causando caos, amedrontando os cidadãos. Os caçadores lutam contra o golem, e o líder instrui os curandeiros a manterem o grupo saudável. Jin-woo nota a falta de coordenação na equipe, formada às pressas e composta principalmente por caçadores de baixo escalão. Observa que há apenas 2 caçadores de nível D, sendo um deles um tanque, o que explica a dificuldade em derrotar o golem. A batalha já dura há algum tempo, e Jin-woo analisa os curandeiros, surpreendendo-se ao descobrir que Jae está entre eles. Um dos caçadores pede a Jae para ajudar, lembrando-a de que deveria ser uma curandeira de nível A. Jae supera seu medo para conjurar um feitiço, orientada pelo caçador a manter o foco. No entanto, ela ainda é atormentada pelas lembranças da estátua gigante, perdendo momentaneamente a concentração. Jin-woo percebe que ela ainda está abalada, mas não a culpa, pois ele próprio compartilha desse sentimento. Jin-woo recorda que as coisas realmente mudaram. O golem, revelado como o chefe da batalha, é mais fraco do que o que Jin-woo recentemente enfrentou. Os caçadores entram em pânico ao perceberem que estão perdendo rapidamente, compreendendo que não conseguirão vencer sem um caçador de classificação superior. Jin-woo prepara um ataque, determinando que podem vencer se conseguirem penetrar nas defesas do golem. Ele planeja ajudá-los com um ataque forte o suficiente para perfurar a pedra. Lançando sua espada quebrada com grande força, Jin-woo quebra o escudo do golem, permitindo que os caçadores o ataquem. Eles mal conseguem tocar no golem antes de derrubá-lo, incapazes de acreditar no sucesso. O tanque expressa ceticismo, destacando que nenhum dos seus ataques estava funcionando antes. Ele se pergunta o que destruiu as defesas do golem, pois tem certeza de que não foram eles, pois não causaram danos à criatura. Ele percebe a espada próxima e supõe que foi ela. O tanque não consegue acreditar que um golem de nível chefe, que mais de 10 caçadores não conseguiam nem arranhar, tenha sido derrotado por uma espada velha e usada. Ele pergunta se alguém viu quem jogou a espada, e o soldado explica que foi o caçador que ele trouxe consigo. O misterioso caçador desapareceu, deixando o tanque incrédulo. Ele questiona quão alto é o rank desse caçador, surpreso com o poder inacreditável que demonstrou. O caçador misterioso era Jin-woo, que deixou a área para esconder seu poder. Ele menciona que não imaginava que um único ataque seria capaz de causar tanto dano. Jin-woo determina que o monstro deve ter sido enfraquecido antes de seu ataque. A batalha finalmente chega ao fim, e Ji se pergunta se Jin-woo foi quem prestou ajuda. Parte 5. Sobre o classificado Hunter Jin-woo, mencionam como seu rosto é bastante comum, mas o de Jin-woo está seriamente danificado. Na sala, observamos nosso protagonista trabalhando arduamente em sua rotina diária de exercícios, enquanto enfermeiras tagarelas não param de falar. Ele e todos ao seu redor ficam surpresos com sua transformação rápida. Uma enfermeira, após encontrar Jin-woo pós-treino, não consegue deixar de admirar seu corpo esculpido. Hoje é o dia em que Jin-woo recebe alta do hospital, e uma enfermeira desesperada pede seu número. No entanto, Jin-woo não se adapta aos efeitos de seu encontro recente e presume que a enfermeira sedenta só quer enviar os resultados dos testes depois que ele for divulgado na mídia. Em seguida, encontramos novamente o caçador classificado S-Beck, atacado por uma formiga gigante. Ele oferece um vislumbre da vida de um caçador de elite, explicando a necessidade de treinar diariamente e permanecer vigilante para evitar qualquer erro que possa prejudicar os companheiros. Gina percebe as mudanças drásticas em Jin-woo e nota que ele ficou mais alto. Jin-woo relembra uma distração de sua irmã em relação a um guarda-chuva para a escola e a manda embora quando está sozinho. Decidindo correr mais tarde, Jin-woo se pergunta se seus músculos recém-desenvolvidos são resultado de suas estatísticas aumentadas. Ele considera onde alocar as estatísticas recebidas, agora que está nivelado. Ao aumentar sua força para 18, ele percebe a importância de acertar seus ataques.
Além da vitalidade e agilidade, ele possui uma estatística chamada intelecto, relacionada à magia. Jin-Woo pondera sobre a decisão de investir seus pontos em força, percepção e intelecto. No meio disso, Jin-Woo recebe uma ligação do senhorio, informando que ele não pagou o aluguel do último mês. Felizmente, devido à sua maior força, agora ele pode derrotar goblins com facilidade. O que torna mais fácil ganhar dinheiro é que há um obstáculo para ganhar uma quantia significativa. Ele precisa acessar gates de nível superior, mas ninguém permitirá a entrada de um caçador de classificação e como Jin-Woo. Considerando a reavaliação de sua classificação é arriscado, não apenas por ter um despertar extremamente raro, mas também porque nunca houve um caçador que tenha conseguido subir de nível e se fortalecer como Jin-Woo pretende. Jin-Woo decide manter seus poderes em segredo, pelo menos até que possa se proteger e entender melhor suas habilidades. Ao se deparar com uma lista de empregos, ele completa seu treinamento diário para receber uma recompensa. Em um encontro com um caçador chamado Ung, Jin-Woo mente sobre sua fraqueza quando é reconhecido como o caçador mais fraco. Ele explica que estão se dirigindo para uma masmorra de classificação, mas precisam de um mínimo de 8 pessoas, sendo necessário que Jin-Woo alcance esse número, mesmo sendo apenas um rank. Embora hesite em lutar, Jin-Woo concorda, sabendo que não receberá recompensas, mas será pago com 2 milhões de yuan. Ao analisar o grupo, Jin-Woo descobre que há 4 caçadores de rank C e 2 sub-ranks. Ele concorda em se juntar, e Ung explica que seu papel será transportar suprimentos, já que não tem um curandeiro. Jin-Woo se preocupa com a falta de curandeiros em grupos independentes, mas decide assinar o contrato de qualquer maneira. Um jovem de 20 anos chamado Woo se apresenta, e Jin-Woo presume que ele vem de uma família rica devido ao seu equipamento. Woo se oferece para manter Jin-Woo seguro, enquanto Jin-Woo continua a deixar todos pensarem que ele é fraco, perguntando-se se conseguirá lidar com o transporte dos pesados suprimentos. Jin-Woo assegura que ficará bem. Ao chegarem ao grande portão, todos ficam surpresos e se questionam se aquilo é realmente apenas uma masmorra de classificação, expressando preocupações sobre como irão se sair. Então, Jin-Woo esclarece que o tamanho do portão não é crucial, o verdadeiro indicador é o nível de poder mágico proveniente de dentro. Ele explica que as medidas da Associação de Caçadores para atribuir classificações superiores, como a classificação AB, são gerenciadas por guildas maiores. Portanto, enfrentar um rank C não deveria ser muito difícil. Jin-Woo, experiente como caçador, já está ciente disso, mas pondera sobre como nunca explorou uma masmorra de classificação antes. Ao entrarem no portão e usarem a luz para ver, ficam surpresos ao descobrir que a maioria das masmorras cobertas de pedras brilhantes não abriga feras mágicas. No entanto, esta está envolta em escuridão total, lembrando Jin-Woo da entrada do templo. Ele compartilha informações sobre as diversas pedras presentes, como as pedras de essência obtidas das feras mágicas, as pedras de mana extraídas de masmorras, e as pedras brilhantes que iluminam as cavernas. Jin-Woo interrompe o tagarela e revela que, apesar de não terem se mostrado ainda, há feras mágicas nesta masmorra. Ele suspeita que sejam do tipo inseto, considerando a escuridão em que estão. A notícia cria pânico quando todos percebem que estão dentro de um formigueiro e escutam os monstros se aproximando. Jin-Woo informa que as feras estão acima deles, e todos começam a se preparar para o ataque. Hong usa sua habilidade de provocação para atrair a maior parte da atenção das feras, enquanto Jin-Woo admira a liderança de nível C do grupo. Yu quer entrar na ação, mas é impedido por seu mago, que tem algo preparado. Quando a contagem regressiva termina, o mago libera uma explosão poderosa. Jin-Woo avalia novamente a situação e observa que esses caçadores mostram uma boa habilidade em equipe, compensando a falta de habilidade individual com seus equipamentos. Apesar de todos parecerem bem, Jin-Woo não consegue ignorar a sensação de que algo não está certo. Ele elimina discretamente uma das formigas durante a batalha, e o confronto logo chega ao fim após a declaração de vitória de Ung, com todos recebendo suas partes do saque, exceto Jin-Woo. Ung reconhece que Jin-Woo salvou ao detectar as formigas, e Jin-Woo explica que apenas confiou em seus instintos. Ung percebe que muitas das formigas parecem ter sido atacadas por algo que não utilizava espadas ou magia. Jin-Woo pondera sobre a possibilidade de outra fera mágica estar presente na masmorra, algo mais forte do que as formigas, considerando os ferimentos rasgados em várias delas. Eles questionam o que poderia ser grande o suficiente para derrotar essas formigas, e Yu revela que seu pai comprou muitos equipamentos para seu primeiro ataque. Jin-Woo fica intrigado, reconhecendo que precisam ter muito cuidado em outros lugares.
Um barulho alto de destruição assusta um homem que está malhando, mas é informado de que é apenas o mestre da guilda deles, Beck, treinando. O garoto fica surpreso ao vê-lo destruir uma pedra gigante com um único golpe, enquanto Beck explica que nem foi bom o suficiente para aquecer na masmorra. Preocupações surgem novamente sobre Jin-Woo carregando todo o peso, mas ele expressa que não se importa, pois ser pago para não lutar é um bom negócio. No entanto, internamente, Jin-Woo questiona se pode ser um acordo excessivamente vantajoso. Ele continua refletindo sobre o grupo, percebendo que são testados em batalha, mas sem um curandeiro, e que precisavam de membros extras para preencher a cota mínima do partido. O grupo fica ansioso, pois percorreram uma grande distância na masmorra sem encontrar uma única besta saudável. A incerteza paira sobre se o chefe da masmorra ainda está vivo, embora o portão tenha se fechado. Eles deparam-se com uma série de teias e concluem que a câmara do chefe deve estar através do túnel. Ao atravessá-lo, deparam-se com uma surpreendente quantidade de monocristais. Embora não tenham o mesmo valor das pedras de essência, há pelo menos 1 bilhão de cristais ali. Um caçador comenta que até o irmão de Jung ficaria com ciúmes dessa descoberta, mas é pedido para não mencionar isso, já que ele tem alguns problemas pessoais. Enquanto refletem sobre como o irmão nem sempre é a pessoa certa, ele se recusa a se submeter a ele, planejando usar a enorme sala para fortalecer sua equipe de ataque. Yu, habilidoso em questões jurídicas, examina o contrato de Jin-Woo e descobre que ele só concordou em não receber uma parte dos itens de batalha. Como os monocristais não se enquadram nessa categoria, significa que devem dividir suas descobertas em 8 partes em vez de 7. Todos concordam alegremente, mas notam que o chefe da masmorra está próximo, impedindo-os de lutar até que extraiam e transportem os cristais Monok. Felizmente, a aranha está dormindo, mas Jung repreende um dos caçadores por não trazer o equipamento de transporte. Ele instrui Yu e Jin-Woo a ficarem parados enquanto vão buscar o equipamento, assegurando que a aranha não acordará a menos que algo a perturbe. Jung destaca que ambos são novos em masmorras de classificação C e aconselha a confiar em suas decisões. Ele também menciona a necessidade de discutir algumas coisas com sua equipe, decidindo fazer uma pausa ao saírem. Jin-Woo reavalia a situação e acha estranho que não tenham nenhum cliente regular para ajudá-los a alcançar sua cota a uma distância segura. Ele percebe o quão perigoso é quando ordena a um de seus homens para isolar a câmara do chefe. Isso confirma as preocupações de Jin-Woo, lembrando-se do aviso de Sonny sobre a presença de criminosos reais em sua linha de trabalho. Invadir masmorras é perigoso, e acidentes frequentes criam um ambiente propício para a ocorrência de crimes, já que não há câmeras de segurança nas masmorras e crimes podem ficar impunes, desde que não haja sobreviventes. Não haverá qualquer evidência de que Yu está enfurecido, pois esses indivíduos estariam dispostos a sacrificá-los por alguns cristais Monok. Ele lamenta ter mencionado o contrato, especialmente porque todos estavam prontos para agir contra eles a qualquer momento se cometessem um movimento errado. A principal preocupação agora é o chefe recém-acordado, e Yu instrui Jin-Woo a ficar para trás. Embora Jin-Woo veja uma saída, ele percebe que Jung já a identificou. A aranha está totalmente desperta agora, e Jin-Woo reflete sobre como a besta de classificação C está em um patamar completamente diferente. Rapidamente recobrando o bom senso, Jin-Woo retira o que disse e deixa Jung assumir a liderança, orientando os outros a se afastarem enquanto ele planeja enfrentar o desafio. Jin-Woo então convoca sua arma e declara sua determinação em superar a situação. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!